Seguimos com o capítulo 27 do módulo 9 de literatura. E na aula de hoje a gente vai falar sobre Mário de Andrade e Oswald de Andrade, que junto com Manuel Bandeira foram os principais modernistas dessa primeira geração modernista, 1922-1930. Mário de Andrade nasceu em São Paulo. Desde muito jovem escreveu crítica de arte para jornais e revistas. Em 1917, sob o pseudônimo de Mário Sobral, publicou seu primeiro livro de poesia, Há uma gota de sangue em cada poema. Em 1922, após ter participado ativamente da Semana de Arte Moderna, publicou Pauliceia Desvairada, considerado o primeiro livro de poemas do modernismo. Após 2 anos no Rio de Janeiro como professor universitário, retornou a São Paulo, onde faleceu. A sua obra destacam-se na poesia Há uma gota de sangue em cada poema, 1917, Pauliceia Desvairada, 1922, Losango Caqui, 1926, Clã do Jabuti, 1927, Remate de Males, 1930, Poesias, 1941, Lira Paulistana, seguida de O Carro da Miséria, 1946. No romance, Amar, Verbo Intransitivo, 1927 e Macunaíma, 1928. No conto, Primeiro Andar, 1926, Belas Artes, 1934, Contos Novos, 1946. Ensaio, A Escrava que Não é Isaura, 1925, Música do Brasil, 1941, O Movimento Modernista, 1942 e O Empalhador de Passarinhos, 1944. Mário foi um dos nomes mais importantes no que diz respeito à literatura e aos estudos musicais brasileiros, responsável por um profundo trabalho de recuperação das cantigas e ritmos populares nacionais. A sua produção crítica demonstra um olhar atento ao período histórico dos anos de 1920 e 1950. Seu livro Aspectos da Literatura Brasileira, de 1943, por exemplo, até hoje é utilizado como referência nos estudos literários nacionais. Além disso, sua vasta produção poética e em prosa consta da lista das obras mais relevantes para compreender o modernismo no Brasil. Na poesia de Mário de Andrade, ela passa pela teoria, pelos temas nacionais e até pelas meditações. A sua estreia é Há uma gota de sangue em cada poema, em 1917, só que ele só conhece o sucesso e o reconhecimento com Pauliceia Desvairada, que é publicada em 1922. Ela apresenta aspectos formais e temáticos abordados no modernismo, como o nacionalismo e o verso livre. Já o poema A Meditação sobre o Tietê, ele traz uma linguagem brasileira, que é uma das propostas do autor. Por isso, ele vai incorporar a fala do cotidiano, os estrangeirismos, alguns termos indígenas, sugerindo uma linguagem mais popular, demolindo essa pureza gramatical e o culto da forma. Características futurísticas, lembrem-se das vanguardas europeias, o futurismo, marcam presença negando o passado acadêmico. Olhando para o futuro e sobrepondo imagens, o poema dialoga com a obra de Felipe Tommaso Marinetti. Ele ficou vivo de 1876 a 1944, era um escritor, poeta, jornalista e ativista político, sendo um dos criadores do movimento estético do futurismo. Bom, sem ser radical, ele propõe uma desconstrução da sintaxe gramatical tradicional.
O modernismo se apresenta em uma forma poética lírica, com exageros e abusos de figuras de linguagem, além do uso da pontuação de reticências, imprimindo aos versos o subjetivismo do eu lírico diante dos fatos e de seus próprios sentimentos em relação a tudo que o cerca. Muita atenção em Pauliceia Desvairada. 1922, no ano da Semana da Arte Moderna. Esse livro, ele é repleto de inovações de linguagem, constituindo-se numa referência obrigatória para os modernistas. A cidade de São Paulo é o ponto de partida para a temática do livro. Nesse livro encontra-se o prefácio interessantíssimo, o nome é Prefácio Interessantíssimo, um dos mais importantes documentos da poesia modernista. Nele o autor expõe sua teoria poética, o que dá o nome de desvairismo. Eis alguns fragmentos do prefácio. Quando sinto a impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que o meu inconsciente me grita. Minhas reivindicações? Liberdade. Uso delas, não abuso. O passado é lição para se meditar, não para reproduzir. Em Pauliceia Desvairada serão abordados temas universais, estabelecendo, porém, uma relação com a cosmopolita capital paulista. Por isso que São Paulo foi escolhida para sediar a Semana da Arte Moderna. No livro Pauliceia Desvairada, um dos mais conhecidos poemas que compõem este livro é Ode ao Burguês, tá? Que também os vestibulares gostam de pedir este poema, então atenção nele. E nós temos também o poema Inspiração, que abre o livro Pauliceia Desvairada, onde tem uma declaração de amor à cidade. São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original, e assim por diante. É onde se dá o encontro entre o eu lírico e a civilização do país. Esse poema Inspiração, ele é marcado por versos livres, que é bem presente na poesia modernista. Apresenta rimas despropositais, tipo original, algodoal, ouro, morno. Aliteração é uma figura de linguagem onde eu vou, por exemplo, ele faz várias vezes a repetição da letra S. Presença do exagero e das metáforas, meus amores são flores, entre outras figuras de linguagem. Apesar da aparente simplicidade no poema, que engana o leitor, pois ele incorpora as vanguardas europeias, o carinho por São Paulo, além de aliar subjetivismo e civilização. O primeiro verso, como nós podemos visualizar, ele evidencia a evocação à cidade. Depois, seguindo o poema, por meio de imagens sobrepostas, descreve a capital paulista que misturava o ar de Londres com o charme de Paris. As reticências contribuem no sentido de fazer com que o leitor imagine as cenas e propõe a sobreposição de imagens. Ele também, quando ele utiliza os versos luz e bruma, forno, inverno, morno, ele descreve de forma metafórica o clima e as paisagens de São Paulo. E o poema encerra com ele afirmando que a capital paulistana é um galicismo, um estrangeirismo no Brasil, ratificando a formação que o literato Antônio Cândido identificou em Mário de Andrade a ocorrência da manifestação do eu e a manifestação do país, como se ambos
procurasse a respectiva identidade num só movimento, a consciência de um lado, a civilização do outro. Então, neste poema, eu tenho a manifestação do país, que é a cidade de São Paulo. Na prosa de Mário de Andrade, ela é marcada muito pela construção de imagens, exploração de experimentação, tal como a manipulação do narrador, que chega a atuar como personagem do enredo, mesmo sendo em terceira pessoa. Bom, Em Amar, verbo intransitivo, de 1927, é o primeiro romance que se destaca na prosa deste escritor. O que é esta história? Narra a história de um rico industrial que contratou uma governanta para ensinar alemão aos filhos. Na verdade, essa governanta, ela foi incumbida de iniciar a vida sexual de Carlos, o filho mais velho da família. E isso naquela época era muito frequente. O romance ele caracteriza-se pela análise psicológica das personagens e por desmascarar toda a hipocrisia e aquele convencionalismo da burguesia paulistana. A obra seguinte, o romance, é Macunaíma, publicado em 1928. É uma das obras mais conhecidas do autor e nela a gente pode observar uma espécie de rapsódia que traz ao leitor um acervo cultural, popular e tradicional, por meio de uma vasta pesquisa do autor sobre lendas e mitos indígenas e folclóricos. Bom, essa obra mais significativa de Mário de Andrade, ela reconstrói de forma irônica o retrato do povo brasileiro. Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, completamente diferente dos índios lá do romance romântico no Brasil, da poesia indianista de José de Alencar, completamente diferente. Pois esse herói sem nenhum caráter, ele é sonhador, é preguiçoso, é ávido, é luxurioso, enfim. Nessa obra, já que traz essa pesquisa cultural, né, toda, ela também aborda a miscigenação das três raças para a construção do país. O índio, que aqui estava quando os europeus chegaram e trouxeram nos navios negreiros os negros. Então, tem essas três raças, o índio, o europeu e o negro, que estabelece, portanto, o caráter do povo brasileiro como indefinido. Bom, nessa obra também, o personagem principal, Macunaíma, né? Enfim, o personagem principal da história, o nome do livro, ele vira uma constelação quando termina o livro. Dizem que um professor andou falando por aí, por causa da perna só, da ursa maior, que ela é o Saci. Não é não, a ursa maior é Macunaíma. Olha que as lendas e mitos folclóricos, né, que tem presente nessa obra que eu falei no início, também há elementos fantásticos presentes no livro, como no seguinte trecho. Então Macunaíma percebeu que não era assombração nada, era mas o monstro oibê, minhocão temível, criou coragem, pegou no brinco da orelha esquerda, que era a máquina revólver, e deu um tiro na assombração. Bom, a gente consegue ver com essa breve análise que Macunaíma ele pode ser entendido como alegoria do destino do Brasil, misturando o primitivo e a modernidade, com uma linguagem mais regional, com expressões que imitam a fala, sim em vez de ser, e a incorporação de termos indígenas que rompe com a sintaxe gramatical da língua portuguesa padrão. Tudo a ver com o modernismo, né? Romper com essa sintaxe gramatical padrão da língua portuguesa. Neste endereço eletrônico que eu coloquei aqui,
tem uma matéria que saiu na BBC que fala por que o romance Macunaíma sempre é cobrado nos vestibulares. Então, caros vestibulandos, leiam esta matéria. Bom, as principais obras em prosa também pode-se destacar os contos que ele escreveu, Contos Primeiro Andar, 1926, Contos de Belas Artes, 1934. Bom, eu tinha também citado os contos lá no início da nossa aula. O Contos, chamado Belas Artes, 1934, esse livro, cujo nome é Os Contos de Belas Artes, é uma coletânea de contos em que o autor focaliza a pequena burguesia e o proletariado em seu dramático dia a dia. São contos de denúncia das desigualdades sociais. Ó, a crítica aí presente. Já o livro Contos Novos, publicado em 1946, é construído de contos esparsos, reunidos póstumamente em livro. A maior parte das narrativas resulta de episódios autobiográficos, que o autor transformou em contos. Então, nesse livro, contos importantes como Peru de Natal, 1º de Maio e Frederico Paciência. Bom, a gente sabe que a URGS gosta de pedir contos, né? Vai que num desses vestibulares ela escolha Mário de Andrade. E para encerrar o trio do modernismo brasileiro, nós temos o escritor, ensaísta e pesquisador Oswald de Andrade. Nascido em 11 de junho de 1890 e falecido em 22 de outubro de 1954. Bom, sua importância decorre do fato que ele propôs uma verdadeira revolução estética na literatura brasileira, rompendo com o conservadorismo nas artes, sobretudo com as diretrizes do parnasianismo e simbolismo, desenvolvendo novas bases da literatura nacional. Lembrando que Oswald de Andrade, junto com a sua mulher na época, Tarsila do Amaral, foram um dos grandes, principalmente Oswald de Andrade, né, junto com Mário de Andrade, Manuel Bandeira, eles participaram ativamente da criação e da implantação da Semana da Arte Moderna, né? Claro, a Semana da Arte Moderna, ela conseguiu angariar recursos, não foram disponibilizados por esses escritores, né? Mas, enfim, eles se mobilizaram e conseguiram criar esse grande evento cultural em 1922. Bom, nas primeiras obras de Oswald, ainda é possível perceber traços das estéticas anteriores. Mas, ao retornar de uma viagem à Europa, que a gente vê isso lá na aula da Semana da Arte Moderna e nas vanguardas europeias, ele traz consigo as inovações artísticas das vanguardas, como cubismo, futurismo, surrealismo e dadaísmo, elaborando os manifestos que ele encabeçou. Além disso, sua produção literária é bastante relevante nessa primeira fase modernista e evidencia algumas tensões sócio-históricas da época. A gente não pode deixar de ressaltar que o autor tinha uma visão bastante crítica da burguesia brasileira, além de ter fama de piadista pelo seu humor aguçado, o que gerou uma sequência de obras satirizando o modo de vida e os valores das altas classes sociais brasileiras. Sua obra assimilou os traços conflitantes da burguesia em crise e construiu uma literatura cosmopolita, fruto de um espírito inquieto, polêmico, agressivo e ácido, por meio da prática do nacionalismo crítico, que não exaltava nem censurava o país.
Oswald de Souza Andrade nasceu e morreu em São Paulo. Formou-se em Direito, fez várias viagens à Europa, onde entrou em contato com os movimentos de vanguarda, das vanguardas europeias. No retorno da primeira viagem, em 1912, introduziu entre nós as ideias futuristas e desde então tornou-se um dos principais vultos do modernismo. Sua atuação marcou-se pelo espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Bom, ele foi muito importante em revistas e manifestos, onde ele se destaca. As revistas, de maneira em geral, na década de 20, elas tinham importância de circular as discussões e debates do momento em larga escala e para um público mais variado. No caso do modernismo, publicitou a questão da autoria, da necessidade de consolidar uma inteligência nacional, como deveria ser a questão da cópia e invenção, entre outras coisas, e, sobretudo, ajudou a familiarizar o público em geral com a nova linguagem literária, né? Bom, ele lançou a primeira revista modernista em 1922, chamada Claxon. Além de articular a publicação, ele participou dessa revista, escrevendo artigos para seus volumes e ajudando em sua circulação até o ano de 1923. Além disso, inovou nos textos e no projeto gráfico, realizando um material totalmente novo para a época. Depois disso, dedicou-se à revista Antropofagia, derivada do seu manifesto antropofágico, que foi publicado no Diário de São Paulo durante os meses de março a agosto de 1929, tá? Que foi a publicação da revista Antropofagia. Os manifestos, eles eram úteis para sintetizar e divulgar os programas estéticos dessa corrente modernista. Os principais manifestos de Oswald de Andrade foi o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, publicado em 1924. Bom, esse manifesto ele foi lançado no jornal Correio da Manhã, esse Manifesto da Poesia Pau-Brasil, e retoma fatos históricos do período do descobrimento e da colonização, estabelecendo relações com a produção literária de 1920 e as demandas colocadas para os intelectuais brasileiros, além de criticar o falso nacionalismo. Já o Manifesto Antropofágico, que dirigido por Oswald e publicado na revista de Antropofagia, radicalizava o movimento Pau-Brasil, lançado em 1928, esse manifesto retomou as raízes da cultura brasileira, imortalizando a frase Tupi or not Tupi, propondo neste manifesto devorar a cultura e os valores europeus para produzir uma arte genuinamente nacional. E isso vem desde a Semana da Arte Moderna, né? O objetivo é uma arte nacional. Demais manifestos publicados por ele foi a Arcádia e em Confidência, 1945, Ponta de Lança, 45, A Crise da Filosofia Messiânica, 1950, e A Marcha das Utopias, em 1966. Nas características da poesia de Oswald de Andrade, eu tenho o reaproveitamento de textos de nossa literatura. Na primeira parte do livro de poemas Pau-Brasil,
a literatura dos viajantes serve de fonte para esse trabalho de recriação. O que acontece? Ele usa um fragmento da carta de Caminha e dispõe as frases em forma de verso, atualizando o texto através dessa montagem e do título do poema. Bom, o trecho da carta de Caminha é: ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas e tão limpas das cabeleiras, que de as nos muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. O poema de Oswald, As Meninas da Galha. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas, que de nós as muito bem olharmos não tínhamos nenhuma vergonha. Então, esse reaproveitamento de textos da nossa literatura, a gente pode ver essa questão da intertextualidade. O humor é algo muito presente, tá? E ele foi o grande cultivador do poema piada da primeira fase modernista. O poema piada, ele caracteriza-se, como já vimos, pela síntese, pelo humor e pela irreverência, que nós ouvimos agora há pouco. Ele traz também uma síntese, o poeta prende-se apenas ao essencial. Por isso, seus poemas são bastante curtos, poemas pílulas, como se pode observar em quase todos os textos lidos. Tá? Na página 24 de vocês, tá? Tem 2 poemas bem curtos que trazem essas características de Oswald de Andrade. Bom, ele tem também uma linguagem inovadora. Ele foi o poeta modernista que fez as mais radicais experimentações na linguagem literária, como o capoeira. Quer apanhar? Soldado. O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. O poema Vício na Fala, ele trata das diferenças linguísticas, evidenciando as formas da gramática tradicional e da coloquial. Então, por meio de uma crítica, ele apresenta 2 Brasis em um só, pois mesmo os operários falando telhado, constrói telhados. Isto é, sejam eles parte importante da construção do objeto, o que prevalece é a forma tradicional, indicando forte abismo entre os que falam errado e os que falam certo. Essa poesia Vício da Fala, de Oswald de Andrade, ela é muito cobrada nas provas de linguagem, não só do Enem, mas em outros vestibulares, quando aborda questões das variações linguísticas, que isso entre as variações regionais ou geográficas, as variações sociocultural, preconceito linguístico, que vocês aprendem lá na primeira série do ensino médio e que permeiam grande parte da prova do Enem. E essa poesia é muito utilizada como um exemplo quando são estudadas as variações linguísticas. Tá. E o que Oswald de Andrade destaca-se na prosa? Após a Semana de Arte Moderna de 1922, ele instaura a prosa cubista. A gente pode perceber também em sua produção a experiência estética do surrealismo, marcado pela linguagem da mente, delírio e imaginação, a quebra das ordens do subconsciente, do cubismo e do futurismo, com a descontinuidade
cênica, o forte apelo visual, as rupturas sintáticas, a colagem de signos e a ausência de pontuação. Além disso, seus romances foram bastante inovadores, mudando a forma corrente da narrativa pelo uso de capítulos instantes, curtos, explorando o cotidiano e suas tensões, tais como a modernidade versus primitivismo, urbano versus rural, destacando isso nos aspectos mundanos e psicológicos de seus narradores personagens. A gente tem aqui uma breve explicação do cubismo na literatura, onde eu tenho a fragmentação e a geometrização da realidade por meio da linguagem, ou seja, as palavras são soltas, são dispostas no papel. Aqui eu tenho um exemplo de uma pintura cubista de Pablo Picasso. Lembre-se das vanguardas europeias, onde eu tenho essa geometrização nas obras. No Brasil, o cubismo exerceu influência na década de 20, com Oswald de Andrade, e na década de 60, com o concretismo, que vocês vão ver mais adiante, a poesia concreta. O que eu falei anteriormente das características da prosa, aqui estão divididas por tópicos, né? Nos seus romances já a gente encontra uma sátira, ou seja, o humor, a sátira é bem presente em Oswald de Andrade. A esse Brasil da aristocracia cafeeira aburguesada, bem como o registro da linguagem oral da língua portuguesa. Um exemplo é Memórias Sentimentais, de João Miramar, que foi publicada em 1924. Ela é composta de capítulos curtíssimos, misturando poesia e prosa e compondo uma espécie de painel da época e da burguesia. Faz uma paródia do linguajar rebuscado e falso das elites brasileiras e a caracterização satírica do status de uma faixa social urbana de letrados bacharelescos a que ele servia de emblema e de jargão de casta. Bom, é narrada em primeira pessoa. Mais informações sobre Memórias Sentimentais de João Miramar, na página 25 do livro de vocês. E outra prosa que se destaca, lógico que nem perto de Memórias Sentimentais de João Miramar, é Serafim Ponte Grande. Foram considerados romances revolucionários. Bom, nas principais obras em prosa também destacam-se Os Condenados, de 1922, Marco Zero, que foi publicada, primeiro tem a Revolução Melancólica e segundo o Chão, 1943 e 1946. Tem inclusive um documentário chamado O Homem do Pau-Brasil, que ele é feito em forma de comédia e traz ambientação histórica em que viveu o escritor Oswald de Andrade, abrindo uma discussão sobre as influências desse escritor e as marcas do seu radicalismo e experimentação. É bem interessante, bem legal de assistir. Escreveu peça de teatro e a sua peça mais importante é O Rei da Vela, que foi escrita em 1937 e só foi montada em 67. A peça analisa a burguesia dos anos 30. Uma questão de Enem de Oswald de Andrade. Bom, preste atenção na imagem Brasilidade em Construção do Museu da Língua Portuguesa Oswald de Andrade. O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem: letra A, direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados histórico-culturais. B,
forma clássica da construção poética brasileira? Letra C, rejeição à ideia do Brasil como país do futebol? Letra D, intervenções de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética? Letra E, lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas das originais? Qual será a alternativa que se refere à questão da identidade nacional? Sim, né? A primeira geração modernista, ela veio com essa identidade nacional na literatura. Sim, quem achou que foi a letra A? Sim, uma leitura crítica, né? Olha, a crítica, ela está muito presente, a crítica, o humor, a sátira, neste escritor. Então, as anotações junto aos versos ao longo do poema possibilitam direcionamento possíveis para uma leitura crítica de dados históricos, culturais por parte dos leitores, como a que se explica que o Brasil é o país do futebol ou que 7 não é um número, mas sim um time. Além disso, o poema explicita a supremacia do futebol como marca de brasilidade. Então, seguinte, gente, é muito comum no Enem abordar os aspectos mais interessantes e importantes do modernismo brasileiro em suas questões, como o uso do humor como mecanismo de crítica social. Então, esse poema traz desde o título Brasilidade em Construção, já apresenta uma perspectiva crítica sobre a identificação da nacionalidade brasileira. O poema destaca que esse elemento foi construído, o que é reforçado de maneira bem-humorada pela estrutura de comentários ao redor dele. País de futebol, ligado ao Brasil, em meia dúzia na cabeça dos portugueses, vitórias do clube paulistano, deixando claro a referência à tradução de meia dúzia para 6, etc. Além disso, a questão trabalha competências bastante cobradas no Enem na parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, como relacionar texto e imagem, de analisar, aplicar e interpretar recursos expressivos das linguagens e também de compreender a arte como conhecimento cultural e estético capaz de integrar sujeito e sociedade. No vestibular da URGS de 2020, caiu uma questão sobre a primeira geração modernista, mas não é uma questão simples. Olhem toda a análise que é preciso ter. Considere o poema abaixo de Oswald de Andrade, do livro Pau-Brasil, de 1925. Riquezas naturais. Muitos metais, pepinos, romãs e figos, de muitas castas, cidras, limões e laranjas, uma infinidade, muitas canas da sucre infinito, algodão também há muito pau-brasil. Nestas capitanias, assinalem com V ou F as seguintes afirmações sobre o poema. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é: insere-se no contexto do primitivismo das vanguardas do modernismo brasileiro, remetendo particularmente às propostas do Manifesto para o Brasil de Oswald de Andrade. F ou falso ou verdadeiro. Constrói imagens incompatíveis com os ideais de progresso e civilização trazido pelas vanguardas europeias inspiradoras do modernismo brasileiro. Reforça os elementos naturais da paisagem, remetendo à cor local, tal como o nacionalismo presente em José de Alencar e Gonçalves Dias. Descreve a exuberância da natureza tropical, apropriando-se de maneira paródica dos discursos dos primeiros cronistas que alardeavam as belezas naturais das terras das terras recém-descobertas.
Bom, quem achou que foi a letra B, acertou. Por quê? Bom, a afirmativa 1 ela é verdadeira. Insere-se no contexto do primitivismo das vanguardas do modernismo europeu brasileiro, remetendo particularmente às propostas do Manifesto para o Brasil de Oswald de Andrade. Sim, pois o movimento primitivista, posteriormente em movimento antropofágico de Oswald de Andrade, se insere sim na primeira fase do modernismo brasileiro, que vai entre 1922 e 1930. Constrói imagens incompatíveis com os ideais de progresso e civilização. Falsa, completamente falsa, pois as vanguardas europeias vêm justamente trazer imagens compatíveis com os ideais de progresso e civilização, conforme está no poema. Ela reforça os elementos naturais da paisagem, remetendo à cor local, tal como o nacionalismo presente lá na prosa romântica de José de Alencar, na prosa indianista, e lá na poesia da primeira geração da poesia no romantismo brasileiro, do Gonçalves Dias. Totalmente falso. O autor ele faz uma paródia dos primeiros informadores no que se refere à linguagem. Ele faz uma paródia. Última alternativa. Descreve a exuberância da natureza tropical, apropriando-se de maneira paródica dos discursos dos primeiros cronistas, né? Que alardeavam as belezas naturais das terras recém-descobertas pelos portugueses, pelos europeus que assim chegaram, sim. Afirmativa 4 é verdadeira, pois se trata de uma paródia a estes informadores.